começando o nosso talk do Expert Hub aqui na Naturaltech 2025, no stand mais bonito da feira, modéstia à parte, da Nutrify. Estou aqui rodeada dessas sumidades de conhecimento, esses doutores, doutora Rosana Perini, doutor Marcelo de Carvalho, quer se apresentar? Obrigada pelo convite, Nutrify, Ana. Eu sou nutricionista, eu trabalhei mais de 30 anos no HCOR, a minha linha de trabalho é com cardiologia, e então eu estou muito satisfeita aqui de estar participando e a gente poder discutir um pouco da importância dos suplementos e falando de creatina e HMB, nesse nicho de pacientes, né, que a cardiologia tem, e que eles vão se beneficiar muito com esse produto e com essa suplementação, melhorando a qualidade de vida. Além de tudo, também com relação à longevidade, né? Com certeza. Vamos falar muito dela hoje também. Obrigada mais uma vez. Prazer é nosso. Professor? Ana, super obrigado pelo convite. Trazendo um pouquinho do que a Rosana falou, estou há 28 anos, focado em bioquímica, fisiologia, sou nutricionista, profissional de educação física, e hoje focado 100% no esporte, né? Mas o esporte como ferramenta, né? Seja do alto nível até a longevidade, que eu acho que o esporte está na base do processo, né? Então, hoje a gente vai falar sobre isso, né? A gente vai falar sobre massa muscular, né? Se a gente está falando de massa muscular, a gente vai entender o conceito do músculo associado ao movimento. É como que o movimento é terapêutico, é profilático e qual a importância dessa massa muscular. Então, independentemente se é esporte de alto nível ou atividade física voltada para a longevidade, o foco é o músculo, o foco é o movimento. Eu acho que na perspectiva do movimento do músculo, a gente vai entender o conceito de alguns nutrientes, de alguns suplementos em determinados momentos da vida que a gente pode claramente explorar e gozar desse benefício que é ter um músculo essencialmente saudável. Acho que é por aí. Com pouquinho, só você falando que era a importância do músculo, a gente tem que lembrar que o coração é um músculo. Perfeito. Muito bem lembrado, então, doutora. Vai ver aí agora o tanto quanto é importante. Não, quando você fala em músculo, você pensa em músculos de hipertrofia, Perfeito. mas o nosso principal órgão que manda em tudo é o músculo. É um músculo, e muito bem lembrado. Acho que vai ser muito interessante a gente trazer aqui dois mundos distintos, né, da rotina, né? Você tem desde cenários clínicos, talvez agudos, médicos, com também o mundo do esporte, né? E acho muito bacana, então, a gente falar desse grande protagonista, que é o músculo, que é o alvo aqui da nossa conversa hoje, mas sob essas diferentes óticas, né? Porque a gente, então, tem não vou dizer esse mito, mas o hábito comum de pensar em músculo da hipertrofia, pensar na alta performance somente esportiva. E acho que é legal da gente, então, falar desse tema, olhar o músculo como Perfeito. parte integrante da nossa vida, como parte da saúde, como nosso seguro de vida, como gosta de dizer meu pai. Então, vamos falar um pouquinho disso, desse olhar do músculo como mecanismo de saúde, de Legal. vida. Esse é um paradigma que eu acho que é extremamente importante a gente mencionar, né? E quebrar um paradigma. Você colocou muito bem. Quando se fala em músculo, e se a gente trazer isso dos anos para até tempos atuais, não só lá atrás. Quando você fala em músculo, essencialmente você pensa meramente numa resposta estética. Se eu falo em músculo, então eu quero deixar esses músculos mais aparentes, esteticamente mais plásticos, mais visíveis. Já pensa em alguém grande. Né? E é engraçado que se você pergunta para um idoso, meu filho, isso não é para mim, essa história de ficar forte, de fazer uma academia, né? É um conceito muito simples que você vê no consultório. Então, acho que o primeiro paradigma errado que tem, e aí a gente vê isso na mídia social, é colocar o corpo como um troféu, meramente olhando o músculo no contexto plástico, né, visual. Né? E aí o músculo ele perde o seu valor. O músculo ele tem que ser encarado com seu devido valor e papel como um órgão tão importante quanto, né, a gente pensar um coração, a gente pensar um fígado, um intestino, um pâncreas. E é interessante isso, porque assim, se você tem uma cardiopatia, você vai no cardiologista, ele te prescreve, sei lá, um beta-bloqueador para essa cardiopatia, esse paciente ele sai na mesma hora, vai na farmácia do lado, compra o medicamento e começa a tomar no exato momento. Se você tem uma tiroidite de Hashimoto, você tem que tomar um T4, uma tiroxina. Ele sai do endócrino, vai na farmácia do lado e toma. Agora, se você fala para ele, olha, o seu tratamento é se movimentar, se exercitar, pergunta se ele sai naquela mesma hora, ele saiu para caminhar, para se matricular numa academia. Não, isso eu deixo para depois. Por quê? Porque na cabeça dele, o músculo só tem um conceito. É um conceito meramente estético. Músculo
é um órgão, e aqui eu posso trazer 5 funções primordiais do músculo. Acho que a primeira dela é um componente que está associado à taxa metabólica de repouso. A gente gasta energia pela massa muscular, é um primeiro ponto. O músculo, ele é importante, por exemplo, é o maior sítio, é o maior local que a gente tem de captação de glicose. Exatamente. Então, as doenças, as disglicemias, estão associadas à queda da saúde muscular. Então, o principal órgão captador de glicose é o músculo esquelético. O músculo ativo secreta substâncias que vão atuar desde o seu intestino até o seu cérebro. A gente fala tanto de intestino, um músculo saudável produz glutamina, aquele aminoácido que é fundamental para a saúde intestinal. Então, se a gente parar para pensar, eu comparo o músculo igual um polvo, tem seus inúmeros tentáculos. E esse músculo ativo, ele toca em diversas vias metabólicas. Então, desde a saúde cognitiva até uma saúde intestinal, passando, sim, até por essa melhora estética. Então, a gente tem que, de certa forma, descredenciar a estética quando nós pensamos em saúde muscular, como uma resposta, uma consequência de uma ativação muscular. Não, com certeza. E bom você ter falado isso de o paciente sai do consultório e não vai imediatamente tomar o remédio, até porque não é de efeito imediato que você constrói o músculo ou preserva o músculo, então isso sempre fica para depois. Mas o quão é importante para a longevidade, você não toma ela, você constrói ela. Isso aí, perfeito. Todos os dias, um pouquinho atrás do outro. E isso a gente sabe que quase ninguém tem a paciência, mas é um pouquinho todo dia que você constrói os 120 anos, certo? A sua qualidade de vida lá na frente, né? Quando você comentou a questão do idoso, ele não acredita que ele precisa do músculo porque ele não quer ficar sarado. Ele só tem essa associação. E ele esquece que é ele que vai sustentar a autonomia dele. Então, você tem que construir esse músculo ao longo da sua vida, como a Ana comentou, para quando chegar lá, você ter uma qualidade de vida. Perfeito. Né? Porque não adianta você estar com cognição boa, você está bem, e você não ter a sustentabilidade, né, de aguentar a desenvolver suas atividades. A autonomia, a tua autonomia, a sua capacidade de deslocamento, mobilidade está associada à saúde muscular. Você vai evitar queda, você vai evitar fraturas precoces, Exato. porque músculo e osso, eles estão interligados. Então, a gente olhar não só para a suplementação e cuidar da parte muscular, mas também da parte óssea. Perfeito. Né? Então, você precisa lembrar também do que você tem que trazer este osso de uma forma saudável junto com o músculo. Porque eles é que vão te dar essa autonomia que você comentou. Sabe que uma vez eu conheci um senhor, a época que eu o conheci, ele tinha acho que 92 anos. E ele treinava todos os dias com o mesmo personal que eu. E aí um dia eu conheci e falei, puxa, eu queria dar parabéns pela disciplina do senhor. E eu falei, e o que motiva a treinar? E eu nunca me esqueci a resposta dele, e vou gravar isso pro resto da minha vida. Eu falei, por que o senhor treina todo dia com tanta dedicação para eu ter a dignidade de ir ao banheiro sozinha? Falei, uau, né? Assim, não tem nada a ver com estética, tem a ver com autonomia, né? Então, é uma coisa que a gente constrói. Agora, a gente falou bastante de idoso, do envelhecimento, né? Porque a gente sabe que a sarcopenia acontece nessa idade, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas não somente, né? Então, acho que hoje a gente pode falar de outros estados de sarcopenia, seja na idade idosa ou não, que outros quadros a gente encontra também esse quadro, que a gente precisa falar de uma preservação de massa magra, de uma construção de massa magra. Legal. Acho que a gente vai abordar esses quadros clínicos, mas acho que uma das coisas que a gente pode trazer para esse raciocínio, antes de entrar propriamente dito no quadro clínico, é porque quando a gente fala de tratamento de músculo, a primeira frase que a gente escuta é: eu preciso ganhar massa muscular. Essa frase, eu preciso ganhar massa muscular, ela é altamente frustrante. Por quê? Ninguém sai ganhando massa muscular de uma hora para outra e ninguém tem ganhos exponenciais de massa muscular ao longo de uma vida útil de exercício. Então, esse é o primeiro paradigma que a gente precisa quebrar. Por quê? Ter músculos saudáveis não necessariamente precisa passar por músculos plasticamente modificados, ou seja, enorme. A saúde muscular não passa pela hipertrofia. E isso é um ponto importante, porque é muito frustrante o indivíduo ir para a academia, ou ir para treino que for, fazer uma avaliação de composição corporal, não ver ganhos de massa muscular,
e associar isso com uma ausência de resultado. E ganhar massa muscular não tem nada a ver com saúde muscular. Em que sentido? Não quer dizer que você não vai melhorar a massa muscular, você não vai ter benefício. Mas o que eu quero trazer para vocês é estimular o músculo sem necessariamente ganhar massa muscular, traz funcionalidade para aquele músculo. E o que a gente precisa trabalhar no músculo não é quantidade, volume, sim qualidade, funcionalidade. Tanto que o conceito, aí já puxando para o que você está falando, que é a sarcopenia, o conceito atual, ela não trata mais só perda de massa muscular, ela trata de perda de funcionalidade muscular. E hoje você tem indivíduos com volume muscular satisfatório e com queda de funcionalidade. Então, assim, vamos parar de associar que tratar músculo é hipertrofiar músculo. Não. Tratar músculo é ativar a musculatura independentemente da resposta plástica desse músculo. Né? E aí, dentro desse conceito de sarcopenia, para avaliar essa funcionalidade, a gente fala de dinapenia, que é a avaliação da força. E a força independe do volume. Quer ver um exemplo prático agora na minha área, no esporte? Pega os grandes ciclistas. Os grandes ciclistas são sujeitos de 60 quilos, extremamente delgados, com pouquíssima massa muscular, que a potência que esses indivíduos envolvem nos membros inferiores é uma coisa descomunal, ou seja, independentemente do volume muscular. Então você pode ter músculos finos, delgados, porém extremamente funcionais. É o que você vê um maratonista, um sujeito de 70 anos correndo uma maratona. Um músculo altamente funcional. E isso tem que ser discutido, seja no consumidor, no paciente, no que for, porque é altamente frustrante você entender... Altamente frustrante. E são objetivos diferentes, né? Nada contra quem deseja hipertrofia, quem tem esse foco, mas que esse não seja um motivo desestimulador para quem não está nesse objetivo. Perfeito. E encarar a preservação da massa magra como também um sinal de saúde. Só de você não perder, Perfeito. de repente, para um indivíduo de 70 anos, só de não perder, já é um indicador de saúde, porque a tendência natural seria Até perder. porque ganhar massa muscular no idoso é dificílimo. Olha, eu Não é diria só que em idoso, qualquer né? idade. Em qualquer idade, exatamente. Por quê? Porque você tem hoje uma dicotomia na relação da alimentação. A gente sabe que hoje tem muitas crenças e muitas manias que as pessoas trazem informações erradas da questão de excluir carboidrato, de não consumir a proteína na quantidade certa, ou muitas vezes ele não ser orientado que para você ter essa absorção de proteína ideal, você tem que fracionar ela ao longo do dia, não chegar e colocar 10, 15 ovos numa refeição, entendeu? Então você precisa diluir esse consumo total de proteína ao longo do dia. E desmistificar um pouco a questão desses outros nutrientes que vão precisar de estar na alimentação para que tudo funcione da melhor forma possível. Porque senão o corpo ele vai buscar em algum lugar a fonte de energia. E aonde é o primeiro lugar? É o músculo. O mais precioso é o que vai primeiro. É o primeiro que vai. Exato. Né? Rosana, isso que você está falando é tão relevante. Tem um dado que é altamente assustador. Em 2016, um pesquisador fez um levantamento de dados e viu que no mundo, em torno de 40 milhões de indivíduos acima de 70 anos estão com um quadro de sarcopenia e dinapenia. E, dado essa análise de dados, ele fez uma projeção que em 2050 nós teremos aproximadamente 500 milhões de pessoas com sarcopenia e dinapenia. Uau. Isso é um problema de saúde pública, porque a partir do momento que você tem um sujeito sarcopênico e dinapênico, você tem um sujeito com mais propenso à depressão, um sujeito mais propenso às alterações do sistema imune, um sujeito mais propenso às alterações do metabolismo dos açúcares, ou seja, das disglicemias, exato, alterações do perfil lipídico, risco de acidentes cardiovasculares, independentemente do índice de massa corporal. Então, assim, olhar para o músculo sem o contexto estético e o contexto funcional é fundamental. Eu acho que outra coisa importante é que sarcopenia não é doença de idoso. Exatamente. Perfeito. Sarcopenia é doença de qualquer pessoa. Perfeito. Tá? Qualquer você idade. Pode ter um obeso sarcopênico. Exato. Tá? Você pode ter uma pessoa que sofreu um acidente, está acamado e ele perder massa, um paciente oncológico, paciente bariátrico. Então você tem
não é só o velhinho lá, né? Perfeito. Você tem que pensar que a sarcopenia ela pode ser aguda ou crônica. Você tem a crônica, é as doenças, uma insuficiência cardíaca, né? Um paciente oncológico, ele fica crônico. Mas você pode ter um indivíduo, por exemplo, que acabou de ter um H1N1, ou você ter um indivíduo que se acidentou e está politraumatizado. Perfeito. Entendeu? Então, e esse pode ter um atleta que faz uma cirurgia que a recuperação é mais longa. Então, todo aquele músculo que ele tem, ele vai... Então, não é só o idoso. Exato, são em várias Podem fases ter da situações vida. crônicas e agudas transitórias, quer dizer, Exato. depende do contexto. Perfeito, perfeito. Então, é E isso acho que dentro desse cenário, acho que de agudos ou até crônicos estão se instalando, a gente não pode deixar de mencionar usuários de análogos de LP1, que a gente está vendo aí sarcopenias induzidas, agudas. Perfeito. Né? O indivíduo não consegue, fica horas em inanição e acaba entrando num cenário. Isso é uma constante? Vocês têm identificado isso em Perfeito. consultório? Existe um uso terapêutico, e aqui a gente não está entrando nessa proposta, mas que passa por ela também, e o uso recreativo, que é, ok, quero emagrecer, eu quero diminuir o volume energético, eu vou usar um análogo de LP1 para diminuir o volume energético. Se eu diminuo o volume energético, consequentemente eu começo a perder peso. Só que esse perder peso é geral, perde-se massa muscular. E aí você tem essa perda da funcionalidade do músculo até certo ponto, inadequação no consumo energético proteico, porque o nível de saciedade gerado é alto, e nesse processo, a gente estava até discutindo isso, existe um fenômeno que é o tal do fat overshooting. O que acontece? O cara perde gordura, perde massa muscular. Se mantém nessa restrita ingestão calórica com o uso de um análogo de LP1. Tira, não mudou o comportamento alimentar, volta a consumir uma grande quantidade de energia, com aquela massa muscular que, por sua vez, já foi depletada, ou uma grande parte. Rapidamente ele volta a ganhar peso. Ou seja, ele só contribuiu para a perda de massa muscular. Volta a ganhar massa gorda e não ganha massa magra. E a muscular fica parada. Ó. Então, o que a gente precisa? É uma realidade? Tem como fugir dessa realidade? A gente vê que isso é uma realidade de mercado. Exato. Então, o que o profissional de saúde pode fazer para amenizar esse processo? Se eu não consigo fazer com que o indivíduo venha a consumir um status adequado de proteína em função de baixa tolerância por conta da saciedade, eu tenho que encontrar ferramentas que, por sua vez, minimizem esse estado de perda que possivelmente pode acontecer. E aí entram, então, as ferramentas nutricionais que podem auxiliar, e uma delas são moléculas isoladas que podem contribuir para melhorar a sinalização de síntese e minimizar toda a cascata associada à degradação da massa muscular. Acho que dentro dessa possibilidade, e aí é o que a gente está discutindo, suplemento ele tem um quadro clínico direcionado que ele pode ter o seu máximo de resposta e eficiência. O HM-beta entra nessa perspectiva. Uma situação clínica como essa, né, de baixo consumo energético, uma situação no estado de caquexia, um paciente, um cardiopata, aí uma discussão que a gente fez interessante é tratar um paciente que faz uso de análogo de LP1 como um bariátrico. Faz todo sentido. Ele tem que ser exatamente, porque a deficiência de nutrientes que ele vai ter é praticamente semelhante. Porque esses análogos... É uma bariátrica sem cirurgia agora. Sem intervenção, digamos assim, porque ele passa a reduzir a ingestão calórica. Essa ingestão calórica, você baixa nutrientes, e aí você vai ter deficiência de vitamina, deficiência de minerais. Queda de cabelo. E aí as consequências, né? De pele, cabelo e por aí fora. E massa muscular. Perfeito. Né? Então, a questão hoje que a gente tem que também, eu acho que chamar isso a atenção, é que todo esse cuidado, toda essa reorganização alimentar, desse plano alimentar, associado ou não com uma suplementação, ela tem que ser feita por profissional capacitado e individualizado. Perfeito. Não adianta você querer copiar da amiga, do amigo, da irmã, porque cada um tem uma resposta, cada um tem uma forma de captação de melhora. E essa é a função do profissional de saúde, né? A gente vem para modular de acordo com a resposta metabólica, orgânica de cada um, porque cada organismo é um planeta, né? Perfeito. Foi o que nós discutimos, o HM-beta. Não adianta
eu quero ganhar massa muscular. Calma, peraí, o que é? Como que é? Por quê? O que aconteceu? O que está acontecendo? Vamos fazer toda essa análise, porque senão você vai ficar enxugando gelo. Exatamente. E como tem sido a experiência de vocês com a creatina HM Beta da Nutrify Legal. no consultório? Em que casos? Acho que é legal da gente compartilhar. O que eu vejo da creatina HM Beta? Acho que, primeiro ponto, a gente fala assim, creatina. Ok, acho que creatina tem uma série de respostas, né, associadas à performance, tolerância ao esforço, mas, sobretudo, a gente vê cenários de saúde óssea, saúde intestinal, a saúde cognitiva, tem uma série de saúde cardiovascular, enfim, e a própria saúde muscular propriamente dita. Tem estudos muito legais de creatina, por exemplo, com translocação de GLUT4 para a membrana, ou seja, melhora da captação de glicose, uma relação direta com o músculo também. Então, creatina, ela tem uma abordagem clínica, terapêutica e uma abordagem associada ao esporte. Quando a gente fala do HM-beta, existem essas características de, ao melhorar a síntese, minimizar processos de degradação, processos de reparo e remodelamento do músculo. Existe uma coisa que a gente vê no HM-beta que estimula a síntese de colesterol na membrana do sarcoplasma, ou seja, da célula muscular. Então, isso favorece o processo de reparo e remodelamento. Existem estudos do HM-beta melhorando a sinalização de IGF-1 e IGH. Isso pode ser interessante no paciente com possíveis deficiências nesses hormônios. E uma das coisas que eu acho primordiais no HM-beta também, pensando no cenário prático, é quando a gente vê alguns estudos estimulando a cascata de biogênese mitocondrial. Por que eu estou te falando isso? Claro, aí chegamos na usina de energia. Exatamente. Existe um estudo, eu gosto muito de falar desse estudo, chama-se The Baltimore Longitudinal Study of Aging. É um estudo longitudinal sobre envelhecimento, que começou a ser conduzido em 1958. É o maior estudo longitudinal sobre envelhecimento. Ele teve uma última atualização, se não me falha a memória, em 2011. Não sei se teve mais uma recente. E, em resumo, acompanharam os indivíduos durante todo o processo de envelhecimento. E o que eles verificaram é: a disfunção mitocondrial é marca registrada no envelhecimento. E aí eles começaram a analisar o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? A disfunção mitocondrial é fruto do envelhecimento ou o envelhecimento é fruto da disfunção mitocondrial? E o mais interessante é que quando eles fizeram correlações, excluindo fatores como atividade física e controle de peso, a relação foi mínima, 5%. Ou seja, a disfunção mitocondrial é que leva ao envelhecimento. E é por isso que você vê sujeitos de 70 anos performando de forma extremamente interessante. E aí, onde que eu te falo? Se a disfunção mitocondrial ela é marca registrada do envelhecimento, o que eles verificaram? Os três principais aspectos desses indivíduos: diminuição da força de preensão, diminuição da velocidade de marcha, de caminhar, e diminuição da capacidade aeróbica. Tudo isso associado à disfunção mitocondrial. Então, tudo que a gente pode fazer numa perspectiva de valorizar, potencializar a função mitocondrial, invariavelmente eu melhoro a função muscular. E tem estudos, sim, do HM-beta associado à sinalização de biogênese mitocondrial. Então, se eu tenho um indivíduo com uma inadequação do consumo proteico no estado catabólico, que eu posso usar uma molécula que aumenta a sinalização de síntese, minimiza a degradação, melhora o reparo e remodelamento, estimula a IGF-1 e ainda tem componentes de biogênese mitocondrial? Eu acho que assim... É o suplemento incrível. E completando isso tudo que você falou, colocando agora para o lado do paciente numa insuficiência cardíaca, por exemplo. Então, eu vejo a melhora, porque normalmente esses pacientes, eles já têm um alerta para o rim, né? São pacientes Perfeito. Normalmente mais idosos, que a função renal já está comprometida, porque tem um diabetes associado, ou tem alguma outra patologia, uma outra comorbidade que já prejudica a função renal. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a questão da proteína. O que é o suplemento com HM-beta? Ele tem menos proteína, mas ele tem esse componente que vai aumentar a síntese proteica. E o que eu vejo ainda também de um plus nesse suplemento é que ele tem coenzima Q10. Então, tendo coenzima Q10, eu vou melhorar a oxigenação das células desse paciente,
que já está recebendo pouco oxigenação. Então, uma insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca, ela, o que é? Ela não leva o sangue suficiente para os órgãos, né? Então, você vai estimular também a presença da coenzima Q10 na melhora da energia. Função mitocondrial. E impactar a função mitocondrial diretamente. Então, ela tem a proteína numa quantidade razoável que não vai impactar tanto a função renal, associada, claro, com uma distribuição da alimentação, do plano alimentar desse paciente. Você tem a beta que vai melhorar a síntese, a creatina que vai trazer a força e a coenzima que vai levar energia. Eu acho que um dado interessante para a gente adicionar nisso é que a partir dos 40 anos a gente tem uma queda na produção fisiológica de coenzima Q10. E quando a gente fala do HM-beta, o que ele é? Ele é um composto ele é um derivado da leucina, que no composto de metabolização ele perde o nitrogênio, ele perde o NH3. Ou seja, tem menos amônia circulando. E num paciente que precisa ter um controle de amônia, né, no sentido da ingestão proteica, um paciente renal, por exemplo, um paciente que tem uma síndrome hepatorrenal, é um sujeito que tem uma cirrose associada a uma disfunção renal. Você precisa ajustar o teor proteico, mas o teor proteico para ele pode ser nocivo, porque pode gerar uma encefalopatia hepática. Exato. Então, ele entra com HM-beta. Então, é o que eu falo, toda molécula, ela tem a sua aplicação dependendo do cenário clínico. Então, quando você tem a disfunção mitocondrial associada à queda da função muscular e à queda da função tecidual, você joga um agente que pode favorecer isso, que pode melhorar pela coenzima Q10, esse transporte, né, dos elétrons para gerar energia. E aí você tem uma ressíntese de ATP melhorada, por exemplo, por uma creatina. A gente tem um sinergismo entre creatina, HM-beta e coenzima Q10. Agora, se você não entende esse processo, você vai falar assim, para que eu boto coenzima Q10 com HM-beta? Qual é o sentido? Para que é o sentido de HM-beta com creatina? Então, assim, para quem qual que é o cenário clínico que a gente tem envolvido? E é um cenário clínico que dificilmente, a partir de 50, 60 anos, você vai não ver... vai ter, né? Não vai ter, assim, é difícil, porque... Outra coisa, quem é com 50, 60 anos que está ali marmitando, batendo a ingestão proteica certinho em todas as refeições? Eu acho que eu até ousaria dizer, expandiria que o não atingimento do aporte proteico diário iria até para baixo dessa idade. Acho que principalmente mulheres. É um público super difícil de bater. Eu iria até para adolescentes, enfim, crianças. Então, assim, eu gosto de dizer que creatina é dos 8 a 80, creatina HM-beta também. Mas você tem vários outros públicos que bateu o aporte diário, seja para quem trabalha fora, não consegue fazer suas refeições em casa preparado, a vida de hoje em dia. O próprio idoso, além do idoso, mas quem vive no corre-corre, nós todos. Corre-corre não vai chegar. Ninguém bate. Então, esse é um suplemento super versátil. Além a gente começou falando dos usuários de análogos de GLP-1 que tem essa redução da ingesta. Essa é uma condição que se insere para vários outros públicos. Perfeito. Que eu imagino que vocês veem isso muito no consultório, né? Perfeito. Sim, exatamente. Tem essa situação aí que você pode agregar com outros suplementos. Ele pode até completar com uma outra suplementação, né? Mas ele já vem com 3 que são extremamente importantes em qualquer situação, né? Que dentro de um contexto clínico, eles fazem sentido dentro desse cenário. É interessante que eu vejo na logo, você tem ali o 40+, né? Né? Ali, 40+. Realmente, se você parar para pensar no cenário de aporte proteico, desordens sociais, ou seja, é um sujeito que está envolvido a distúrbios de sono, é um sujeito que muitas vezes está envolvido com fatores de estresse, que muitas vezes ele não consegue adequar o padrão proteico dentro disso. Acho que você falou 3 fatores que eu nunca ouvi dizer. Estresse, distúrbios de sono. Comigo não acontece. Com você acontece? Não, zero, imagina. Ou seja, Entende? é um suplemento para todos nós. Eu vou mais além. A gente tem que pensar que muitas pessoas não atingem a cota de proteína, porque a gente tem que pensar que a proteína é cara. Também. O custo. Então, aí eu vou por uma questão socioeconômica, entendeu? Aí batemos lá no problema de saúde pública, literalmente. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a proteína, e além de tudo, quando a gente fala proteína, as pessoas ficam muito, assim, esquecem do carboidrato, colocam a proteína achando que vai chegar. Não vai chegar. Não vai chegar porque você vai começar a usar porque não tem carboidrato. E esse ponto da proteína é até interessante, já puxando para esse paciente
mais velho, né, com alterações já importantes, a gente sabe que existe uma coisa chamada de resistência anabólica. Enquanto um jovem precisa de uma quantidade aqui em torno de 20 a 24 gramas de proteína para sinalizar a síntese, esse idoso tem esse limiar mais alto. Ele precisa entre 36 e 40 gramas. E aí, se você transferir isso para um alimento, uma carne vermelha, nós estamos falando de 130 gramas a 140 gramas, de 125 a 140 gramas de carne vermelha. Qual é o idoso que vai sentar e vai comer 130 a 140 gramas de carne vermelha numa refeição, sendo que muitas vezes ele não tem nem saúde dentária para fazer isso? E dificuldade de deglutição. E dificuldade de deglutição. E digestão. E digestão. E a digestão da proteína ela é muito mais Então, veja, lenta. esse cara às vezes vai consumir um pedacinho de 20, 30 gramas, e por que não complementar, ativando essa sinalização de síntese com a suplementação? Então é isso, é o cenário. A gente precisa entender o contexto clínico e ter uma ferramenta que se encaixe para esse contexto clínico. Eu sempre digo o seguinte, se eu tenho uma nutrição, uma caixa de ferramentas. Se eu tenho que botar um prego na parede, eu não vou fazer isso com chave de fenda, eu vou fazer isso com um martelo. E a habilidade do profissional é escolher a ferramenta certa para aquela situação. Então, se você está pegando um serrote para botar um prego na parede, é total desconhecimento daquela ferramenta, daquela situação clínica. Então, o papel do profissional é entender a situação clínica e a ferramenta, e o papel da indústria é ofertar as possíveis ferramentas para aquelas situações clínicas. Exato, foi nisso que a gente pensou desenvolvendo esse produto, além de tudo que a gente já falou de benefício, também da praticidade, né? Que hoje em dia a gente já toma bastante suplemento, é muita cápsula, muito comprimido, muito pó, então também dessa praticidade conseguir reunir num produto, né? Princípios ativos bastante interessantes, como a Q10, a Gamibeta, a creatina, você diminuir ali numa dose para você conseguir também se encaixar na rotina, né? Como todo bom nutricionista diz, a dieta ideal é aquela que se encaixa na rotina do paciente, ou seja, agrega ainda praticidade, né? E como você falou, tem tanto suplemento, então não adianta você pegar e colocar 5, 8, 10. Não, veja qual é a prioridade, o que ele precisa, né? Coloca prioridades na suplementação, né? E aqui você já consegue ter 3 em 1. Rosane, na medicina tradicional chinesa, existe uma cultura, né? Isso são grandes amigos que trabalham com isso, me falam o seguinte: a maestria do acupunturista é, numa anamnese, identificar o máximo de informações e o mínimo de pontos a serem aplicados. Isso mostra que você tem um conhecimento grande dos pontos e da escolha certa desses pontos para a terapêutica. Então, eu faço analogia com a nutrição. Excelente. É muito fácil você pegar, sair jogando uma fórmula para cada coisa, aquelas fórmulas mirabolantes. Agora, a inteligência no processo é você entender o cenário clínico, entender os mecanismos bioquímicos e as ferramentas que, de forma simples e restritas e condensadas, consiga ter o máximo de espectro de ação. Então, eu comparo isso muito com a medicina tradicional chinesa. O bom profissional é aquele que tem uma boa anamnese e entende que, às vezes, um manejo é capaz de atuar em diversas vias. Esse é o principal ponto. E saber interpretar os exames bioquímicos, né? Porque aí ele começa a ver lá um monte... E aí, atacando de dar suplemento, calma, prioriza. O que eu vou atacar? Hierarquizar. Exato. Priorizar. O que é prioridade O que é prioridade? Para melhorar a qualidade de vida dele. É esse aqui? Então vamos nesse. Às vezes, você melhorando esse, como você falou, você já melhora vários. Desencadeia um processo para outro. E você já não precisa tanto... Isso aí. Exato. É o conceito de... É o olhar clínico. Isso. E o conceito de eficiência que a gente traz não só para a indústria, né? Queremos ser uma indústria eficiente, uma empresa eficiente, ter uma gestão eficiente, de eficiência na gestão do paciente, na gestão desses suplementos, que é o que a gente traz também para a eficiência, para o conceito de Nutrify, né? Menos é mais, a gente quer menos ingredientes com máxima densidade, máxima eficiência, que é sobre isso, né? Não adianta, a gente não quer que você tome 50 produtos que não serão eficientes reunidos, né? A gente melhorar a qualidade de vida. Melhorar, exatamente. Né? Melhorar a qualidade de vida. A gente quer isso, né? Independente da idade, a gente quer qualidade de vida para qualquer fase da vida, né? Então, você adequar exatamente isso, porque isso já vai vindo, construindo para chegar lá. A gente está num período, eu vejo hoje a longevidade tá aumentando, mas a longevidade está aumentando por quê? Porque a gente tem maior facilidade de diagnosticar e tratar. Então, você diagnostica precocemente, você tem suplementação, você tem
às vezes terapêuticas, como você falou aí, a chinesa, de mental, então, que vão agregar a melhora desse tratamento. A verdade é, viver mais, estamos vivendo mais. Às custas de quê? Com que Com um qualidade? ciclo vicioso ou com um ciclo virtuoso? Exato. Então, acho que é isso. Eu quero com qualidade, com ciclos Qualidade. virtuosos. Assim, não adianta ver mais a base de medicamentos tratando determinadas patologias que o meu estilo de vida causou. Então, só postergando a minha ida. E eu acho que uma coisa também importante é a gente não depositar todas as fichas na suplementação ou na medicação. Eu acho que isso é um conjunto, né? Hoje a gente Sem sabe, dúvida, a multifatorial. American Heart ela tinha 7 pilares de prevenção de doença cardiovascular, que era alimentação, não fumar, atividade física, controle do estresse, enfim. E agora, além dos 7, ela colocou o 8º, que é o sono. Então, se a gente não tiver... Demorou para colocar, né? Demorou para colocar, mas por quê? Porque agora que os estudos que estão falando, que tem uma suplementação sem você precisar daquelas medicações que vão no sistema nervoso central e que deixam você meio, né, assim, desconfortável. Então, o sono é fundamental. Você tendo uma noite, você vai recuperar tudo, você vai melhorar tudo, você vai trazer e isso está relacionado com longevidade. Sim, que é o conceito integrativo, né? Que é o que a gente defende em Nutrify e em DRG como um todo, que é um estilo de vida saudável, né? A gente entende perfeitamente que a saúde é sustentada por vários pilares: sono, estresse, atividade física, dentre eu esses lembrei todos. do 7º, sociabilidade. Então, você ter convívio social, não ficar isolado porque aí você vem com o depois que eles colocaram esse convívio social e o sono. Exato. E assim, cada vez mais também tem se tomado a consciência da saúde espiritual, até o quanto te influencia na tua vida, né? Então, em todas as camadas, né, corpo, alma, espírito, todas essas camadas contribuem para o conceito de saúde, né? Então, esse olhar integrativo que hoje o profissional tem cada vez mais, a gente também defende como indústria que a suplementação é um desses pilares, que ele possa ser um bom incentivador para motivar todos os demais, né? Perfeito. Que é o que a gente vê geralmente, né? O indivíduo começa na academia, ele começa a suplementar, alimentar melhor, dormir um pouco melhor, beber um pouco menos, né? É uma cadeia. Vira uma cadeia. Ele começa a ter benefícios, ele quer estender ainda mais esses benefícios. E eu acho que hoje a questão da atividade física não é só a parte estética. Eu acho que é a parte, tudo, porque você tem liberação de hormônios de sensação de bem-estar, de prazer, de relaxamento. É procurar o que você quer fazer, que você gosta. A verdade, eu digo assim, sabe, Azalina? Se você não está tendo benefícios estéticos, tudo bem, continua. Vai. Continua que você vai colher os frutos que o exercício físico entrega. Então, acho que, como eu falo, o exercício físico, eu comparo ele com um polvo, tocando em diversas vias metabólicas, independentemente da modificação plástica do seu músculo. Exatamente. Continue. Até o convívio social. Exatamente. Entendeu? Porque muitas vezes você acaba fazendo grupos de treinos e tal, em função. Então, ele te traz uma série de coisas, né? E a questão da atividade física, quando eu falei antes dos pilares da doença cardiovascular, acho que esses 8 pilares não são só para a doença cardiovascular, a gente fala para a vida. É a doença que mais mata, digamos assim, né? Mas é para tudo, é para prevenção de tudo, esses 8 pilares, né? Para qualidade de vida, para longevidade, para tudo. Para a vida, com certeza. Acho que dá para expandir para todas as categorias de vida. Eu costumo dizer que o meu treino é terapia. É isso. Quer me ver de mau humor, não me deixa treinar. E sem querer puxar para o movimento, para o exercício, né? Em todas essas vias, esses pilares, o exercício físico tem a capacidade de intervir. Exato. E até mesmo nos quadros patológicos, o prognóstico de qualquer doença, ele é melhor se tem atividade física envolvida. Ou seja durante o tratamento, ou seja durante a prevenção, a intervenção cirúrgica ou o tratamento no qual aquela pessoa vai ser submetida. E as pessoas associam muito, eu não gosto de academia, eu não vou porque eu não gosto. Gente, a gente vê o pessoal da terceira idade em aulas de dança. É tão legal ver eles dançando, sabe? Que é um exercício fantástico. Exato. Né? Então, essas praças que tem, que as pessoas vão de manhã,
E isso, para a terceira idade, é uma forma que eles têm de convívio social. Total. Com certeza, tá aí parte do pilar da Parte do saúde, pilar. né? Então, o exercício físico eu sou fã. Inclusive. Exatamente. Bom, para a gente ir encerrando o nosso papo, foi muito bom, agradável, posso dizer então que creatina, de novo, é dos 8 aos 80. Imagino que é figurinha presente lá na prescrição, dúvida, no consultório, na rotina Total. de Creatina vocês. faz parte da prescrição regular. E agora ainda enriquecida com HM-Beta, acho que é um produto Eu só redondíssimo. vou completar, não precisa associar creatina com atividade física. A gente falou bastante dela Perfeito. aqui, da atividade física, mas a creatina, ela é bem-vinda. Dos em 8 aos qualquer- 80. Exato, dos 8 aos 80, independente de se praticar atividade física ou não. Eu escutei muitos pacientes, mas eu não vou tomar creatina porque eu não malho. Não precisa. A creatina, ela vem para uma série, como você comentou, e inclusive Eu gosto de um mostrando da dado condição. muito interessante da creatina. Eu falei da captação de glicose, mas tem um dado interessante. A gente tem hoje uma incidência muito grande de desordens cognitivas, de doenças mentais. E no final das contas, a gente pode perceber, eu encontro semanalmente diversos pacientes usando inibidores seletivos de recaptador de serotonina, né? Uma classe de medicamentos que faz aumentar a serotonina na célula Famoso sináptica. antidepressivo. Perfeito, né? Seja para as diversas aplicações, às vezes para um controle de saciedade, até mesmo para um controle de ansiedade, né? E o interessante é que tem um estudo clínico com o uso de creatina que avaliaram os sintomas, né, em relação à ansiedade e preocupação com o uso dos inibidores seletivos de recaptador de serotonina e fizeram isso associados à creatina. E o score de pontuação foi menor comparado com os indivíduos que só usaram o medicamento, ou seja, que fizeram a associação da creatina com o medicamento, né? E aí, para você entender onde essa creatina ela tem a capacidade de atuar. Basicamente, o mecanismo por trás disso é uma ressíntese de energia. Exato. Células, né, neurônios, né, ressintetizando mecanismos de síntese de ATP, né, a partir da degradação da ATP, nossa moeda corrente. Então, veja, é sinérgico para desordens do metabolismo do açúcar, é sinérgico para a saúde mental, para a saúde óssea, para a saúde muscular, para a saúde intestinal. Então, sem sombra de dúvida, é uma ferramenta que acaba sendo figurinha marcada nas Quem prescrições. não tem hoje alguma desordem intestinal, Não tem, não no existe. sono, no estresse É uma ferramenta, mental, por isso que é tão validado pela ciência. então validado. Bom, o suplemento mais pesquisado, né, que tem Exatamente. maior histórico, e agora enriquecido. Bom, muito obrigada por esse papo tão enriquecedor, Obrigada. por agregar tanto conhecimento, por serem parceiros no Nutrify, mas sobretudo para a gente poder juntos divulgar esse conhecimento, né? Não é um suplemento novo, né? HM-Beta, acho que relativamente novo, talvez no mundo da suplementação. E que bom saber que é uma super acertada, porque aí estamos falando de várias possibilidades de uso. Então, muito obrigada, doutora Zana, muito obrigada, doutor Imagina, Marcelo. agradeço o convite. Agradeço, acho que foi muito bom. E deu para a gente poder entender a questão dessa aplicabilidade e desmistificar. Isso aí, Exato. isso aí. É sobre desmistificar. Obrigado, gente. Até a Obrigado, próxima. valeu. Valeu.